Oi, gente, estamos ao vivo no hashtag PCD em Debate, aqui PCD é Destaque.
O hashtag PCD em Debate é um podcast voltado 100% para a causa PCD. Nós discutimos aqui, no caso, debatemos políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, capacitismo, discriminação, inclusão, acessibilidade. O hashtag PCD em Debate, ele é focado para entrevistar pessoas com deficiência, mães atípicas, pais atípicos, representantes de instituições públicas e privadas que trabalham em prol da causa PCD. Hoje o nosso destaque é a Ingrid Mendonça. Ingrid Mendonça, ela é psicóloga, servidora pública e ativista da causa PCD, e ela é PCD visual. A Ingrid tem uma história muito bonita de luta, de resistência, de combate ao capacitismo, à discriminação, em defesa da inclusão, da acessibilidade. O hashtag PCD em Debate é isso. Nós estamos aqui por vocês. Ingrid, seja muito bem-vinda. Ô Maria, obrigada. Eu quero, antes de você começar, eu quero fazer a minha descrição. O programa ao vivo é assim mesmo. Eu estou com uma blusa azul, uma calça azul, eu uso óculos, meus cabelos eles são com luzes, eles estão amarrados, eu sou parda, eu tenho 1,50 m. Meu nome é Maria Maia, eu sou apresentadora do hashtag PCD em Debate. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Obrigada, Maria. Eu sou 1 centímetro menor que você. Eu tenho 1,49 m, eu sou uma mulher de pele clara, mas não branca, bronzeadinha do sol de Manaus. Eu tenho cabelos lisos, os meus cabelos estão soltos, um pouquinho médios para longos. Eu uso uma blusa de cor marrom e uma calça de cor clara, uso óculos de grau e estou usando um relógio no lado esquerdo do braço. Eu acho que eu esqueci de falar que eu uso óculos, gente. Sem óculos eu não consigo enxergar. Ingrid, seja muito bem-vinda, vamos bater aquele papo. E eu espero que vocês que estão curtindo a nossa live, curta, comenta e compartilhe a nossa live. Hoje nós vamos sortear um bolo, sendo que esse bolo, você pode escolher a data que você quer receber. Tem umas pessoas que já estão dizendo que querem o bolo para o aniversário do mês que vem. Se quiser, também a gente pode entregar dia 4 de abril, que é o prazo que a gente estava dando para entregar o bolo. Nós também vamos sortear o livro do nosso amigo Leandro Lucas, né? A falta de inclusão e o capacitismo no estado do Amazonas. Capacitismo a nós, PCD. Esse é o livro do Leandro Lucas. Ele estava aqui semana retrasada e a gente vai sortear esse livro. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Eu costumo dizer que todos os que estão vindo aqui, que são ativistas, nós temos uma convivência muito grande. Nós participamos das manifestações, dos debates, das reuniões na Câmara, na Assembleia. Quando o político, no caso, executivo, quer receber a causa PCD, a categoria PCD, nós estamos sempre juntos. E quando não recebe, a gente vai para as mídias sociais e critica, não é isso, Ingrid? Com certeza. Pode sentar. Gente, eu quero agradecer a Deus por nós estarmos aqui. Para mim é muito gratificante estar à frente desse podcast. Para mim, eu acho que é um dos maiores desafios. E todos os dias, eu fico orando e pedindo para que Deus me capacite para eu estar à frente desse podcast, né, que eu estou à frente dele. Mas, assim, eu não sou a parte principal aqui. A parte principal aqui é toda pessoa com deficiência. E eu espero muitíssimo, assim, bem humilde mesmo, que Deus continue me capacitando para que eu possa melhorar a cada dia. Eu sou assistente social, então eu estou aprendendo a apresentar este programa. Acho legal isso, Maria, porque é programa de gente como a gente, né? É um programa para pessoas comuns, para você estar perto da realidade. E é uma realidade que não é fácil para gente que é mulher, que é pessoa com deficiência, é ainda mais desafiador. E eu quero te parabenizar, Maria, pela tua atitude, por essa ideia genial de trazer realmente a pessoa com deficiência para o destaque, para mais perto da população de Manaus, do Amazonas, para as pessoas, até também de fora do nosso estado, que estão, de repente, nos assistindo, nos acompanhando. É a nossa realidade apresentada por quem sente na pele, né? Então, parabéns pela tua atitude. Muito obrigada. Eu costumo dizer que o podcast, o hashtag PCD em Debate, ele é importante para nós que somos PCDs.
porque aqui nós temos um espaço de fala. E a gente iniciou o programa sempre perguntando em relação à vida pessoal mesmo, é a vida pessoal de cada PCD, de cada ativista que veio aqui, e não vai ser diferente com você. Eu quero saber o seguinte, eu acho que todo mundo que vai assistir o podcast também tem essa curiosidade. Ingrid, como era a tua vida? Tu nasceste PCD ou tu adquiriste? Sim, na verdade, nasci totalmente cega. Hoje eu sou baixa visão, eu tenho aí quase 20% de visão do lado esquerdo, a 3 metros de distância. Então, esse é o meu melhor olho. O lado direito ele está aqui para esteticamente, mas ele já não funciona. Mas o lado esquerdo eu ainda tenho um resíduo visual de quase 20%. Mas quando eu nasci, eu não enxergava nada. Então, a minha mãe, ela foi assim, ela teve um olhar muito, muito aguçado para perceber isso. Então, quando eu tinha 4 meses de nascida, ela começou a perceber que eu, não interagia com ela. Sabe, bebê Sim. que tem um reflexo, né? Que a mãe chama, olha. E ela disse que eu não olhava, que a minha visão não acompanhava. E ela foi a pessoa que teve essa expertise, Sim. sabe? De dizer, tem alguma coisa errada aqui. Começou a me levar nos médicos, investigar, até descobrir que eu não enxergava. Eu tinha nascido com catarata congênita. Então, eu fui comecei com 4 meses, minha primeira cirurgia, eu já tinha completado, na verdade, os 4 meses, Sim. a primeira cirurgia, para tentar recuperar a parte da visão. Ingrid, quando a tua mãe perceber que você não interagia com ela, que você não conseguia vê-la, né, que você não conseguia perceber, só se ela batesse palma ou se ela falasse, tu ficava procurando a voz. Sim, ela disse que ela me levou, ela morava no interior, né? Então ela saiu assim para a parte externa da casa e me colocou de frente para o sol. E ela disse que eu ficava olhando fixamente. Ela falou, é impossível alguém ficar olhando fixamente para um sol de meio-dia e não lagrima, não pisca. Aí ela chamava, mexia comigo, só se fizesse um grande barulho que o meu olho mexia. Sim. Ingrid, a gente já compartilhou contigo o link? Deixa eu ver aqui que a gente já manda para os grupos. A gente vai já compartilhar o link. Gente, o programa ao vivo é isso. Aos poucos a gente vai interagindo e... Chegou aqui, já vou mandar para os grupos. Bora mandar para os grupos. Gente, nós estamos ao vivo, falando direto de Manaus. Eu quero mandar um beijo para todas as pessoas que seguem a gente. Nós estamos com 223 seguidores já no Instagram. Eu quero agradecer a todos que estão... acompanhando a gente, que estão seguindo a gente, o podcast #PCD em Debate. Eu quero dizer para vocês que estão no Face, que estão no Instagram e também no YouTube, que é um privilégio para nós termos vocês acompanhando a gente. O #PCD em Debate é isso, é um programa ao vivo, é um programa que debate sobre a causa PCD. Aqui o PCD ele é destaque, sempre. Ingrid, quando a tua mãe descobriu que você era PCD, que você não enxergava, né? Qual foi a reação dela? Quando ela chegou, foi ao médico, que o médico falou para ela, realmente, a sua filha, ela é pessoa com deficiência. Uma criança que é pessoa com deficiência. Ela disse que a minha luta começou ali, né? Porque alguns médicos diziam que não, que... Ela estava impressionada, que eu era uma criança perfeita, porque só de olhar para os olhos não dava para ver que tinha alguma coisa errada acontecendo. Sim. Até que ela conseguiu um especialista que disse, realmente, ela não enxerga, é uma catarata, precisa fazer cirurgia. E assim, a minha mãe não hesitou. A minha mãe era a menina da cidade que casou com um cara do interior. Então, eles se conheceram aqui, mas pouco Vocês depois... são de Manaus? Do Amazonas? Sim, eu nasci aqui. Meu pai é amazonense do interior, do município de Itacoatiara. Eu também sou de Itacoatiara. Bem para Itacoatiara. Eu nasci no Paranandaeva. Olha, bem pertinho de onde eu morava. A família do meu pai parte da família do meu pai ainda mora ali naquela região do Paranandaeva. A minha família também, uma boa parte mora naquela banda ali, naquela redondeza. Olha só. Então, quando a tua mãe foi ao médico contigo, e assim, eu acho assim que é muito especial, assim, quando a mãe consegue perceber. Sim. Porque eu conheço mães que dizem assim, Maria, eu não conseguia perceber que meu filho era PCD, que a minha filha era PCD, porque as pessoas têm o modo de dizer que criança, às vezes, por exemplo, quando é autista, quando é pessoa neurológica, quando é birra, ou ela não quer olhar, tá com raiva, por exemplo, eu acho que a tua mãe batia a palma e tu
ia na zoada, né? Sim. A minha mãe disse que tinha pessoas no interior que falavam assim, porque ela tinha mudado recentemente, eu nasci, e pouco depois que eu nasci, eles Sim. foram pro interior, né? Sim. Que a família do meu pai era toda de lá. Então tinha pessoas que diziam que a minha mãe estava querendo vir passear em Manaus, que não acreditavam que ela estava vindo porque ela estava com alguma coisa na cabeça dela, que isso era psicológico. Então, assim, eu digo que eu agradeço a Deus em primeiro lugar pela vida Sim. que eu tenho e depois a garra da minha mãe. Tá parecendo. Porque ser mãe de uma pessoa com deficiência é realmente um desafio. Então, eu agradeço muito por ela Sim. ter percebido e ter lutado, sabe? Porque, tipo, ela tinha saído, minha mãe trabalhava no distrito antes de ir pro interior, e a indenização dela, eles investiram lá no interior, tanto Sim. na agricultura quanto na criação de gado. E aí, na época, eles venderam os bois que eles tinham acabado de comprar para construir fazer a teu vida. tratamento. Venderam tudo para pagar todo o meu tratamento e minhas cirurgias. Tu és filha única? Tu tem outros irmãos? Eu tenho uma irmã, que é 3 anos mais nova que eu, mas quando eu fui feita as minhas cirurgias, a minha irmã ainda não era nascida. Ah. Então, eu era a primeira filha deles. Isso. na vida. Ingrid, na escola, na tua fase de criança, quando tu eras criança, tu lembras como é que era na escola? Porque assim, eu, por exemplo, eu sou PCD também, né? Então, eu lembro de algumas situações que eu vivi. Tu lembras de alguma coisa? As crianças interagiam contigo ou não interagiam contigo? Como é que era? Eu lembro bastante do período escolar. Foi uma fase, assim, bem marcante para mim. A minha mãe, a princípio, quando eu tinha, acho que uns 8 anos de idade, ela tentou que eu estudasse aqui em Manaus. Eu ia estudar no Joana Rodrigues, que é uma escola especializada para pessoas com deficiência Sim. visual. Só que eu ia morar longe dos meus pais, e eu sempre fui muito apegada, eu não queria. E eu gostava da vida no interior. Só Sim. que morar no interior tem seus desafios, suas dificuldades, né? Sim. Então, eu disse que eu queria estudar no interior, e foi uma luta, assim, para o oftalmologista dizer, tá bom, eu vou te dar um laudo para você ir lá e matricular ela com esse laudo. E o laudo vinha explicando do que eu precisava de fonte ampliada, eu precisava sentar na primeira cadeira, bem próximo do quadro. E eu fui para uma escola de zona rural. Então, eu estudava com um menino de 10 anos e estudava com um de 22. Era tudo junto, sabe? Era bem desafiador mesmo, assim. Sim. Eu pagava muito mico na escola. Eu tinha uma única amiga. E, geralmente, eu marcava pela cor da roupa que ela tava. Porque, até hoje, minha visão ela tem pouca definição, assim, de traços, do rosto. Eu enxergo muito de perto e não enxergo muitos traços. Então, se você tá Sim. séria, se você tá sorrindo, eu não consigo ter essa definição. E aí, eu marcava a minha amiga pela cor da roupa. Às vezes, tinha outras meninas que eu com roupa com a mesma cor da dela, então eu pagava muito mico. Eu chegava, oi, fulana, e eu olhava, não é a minha amiga, e agora? Tô perdida aqui na fila da merenda. Então, tinha muito isso. A infância. Santa Catarina. Olha, quero mandar um beijo para Santa Catarina e a Kevin. É a Kevin? Kevin, Jonathan, Léo, Kenneth. O nome do esposo da Kevin? Jonathan. E pro Cairo. Primeiro beijo pro Cairo. Olha que legal. Beijo pro Cairo. Cairo tá fazendo falta, hein? Né? Beijo pra família do João do Louro, meu primo. Muito obrigada. E compartilha aí nossa live. Peraí, Ingrid, que é assim. O Alessandro Rocha. Alessandro, beijo, Alessandro. Olha que Beijo, legal, meu Alexandre. amigo. Alvorada está se Beijo pro povo da Alvorada. Gente, compartilha, chama o povo para assistir, que hoje nós vamos sortear o bolo, hein? E esse livro maravilhoso do Leandro. Ingrid, voltando aqui, gente, beijo para todos vocês, beijo para Itacoatiara, nossa cidade. Ingrid, em relação à tua adolescência, como é que foi a tua adolescência? Entrando na fase de 12, 13 anos, como é que foi? Na escola, assim, e no teu bairro também, como é que era? Olha, eu morava assim em comunidade, sabe, de zona rural. Então a gente pegava um barco para ir para a escola. Tinha as coisas boas. Eu acho que toda fase assim da vida eu procurei colher aquilo que tem de bonito na Sim. vida, de melhor. Mas também tinha as dificuldades. Eu, por exemplo, levava uma muda de roupa extra, porque a gente tinha que subir e descer um barranco. Então já estava escrito que eu ia cair em algum momento daquele barranco. Então chegava na escola, tomava aquele mini banho e trocava de roupa, porque eu chegava lá sem condições de entrar com aquela mesma roupa. Era sandália na mão e um short extra para trocar quando chegasse lá na escola, vestir a farda. Mas, assim, para mim era a realização de um sonho, aquele momento de estudar, sabe? Sim. Apesar de que tinham atividades que eu nunca fui completamente incluída. Educação física, por exemplo. Sim. Educação física era queimada, era Sim. futebol. Então,
eu não participei de educação física na escola, não consegui, não tinha como, os professores nem queriam se responsabilizar, Sim. porque podia quebrar meu óculos, podia acontecer alguma coisa. Tinha aquele momento que todo mundo estava rindo de uma coisa e eu não tinha ideia do que era que eles estavam rindo. Então, teve esses momentos, assim, na minha vida. E teve aquele momento, assim, da adolescência, da gente menina, sabe? Saiu uma espinha do lado direito. Eu não tenho visualização do lado direito do meu rosto, porque a minha visão, ela é do lado esquerdo e eu não tenho visão periférica, eu só tenho visão no centro. Sim. É como se fosse um tubinho aqui, sabe? Sim. Então, tipo assim, nasceu uma espinha do lado direito. Aquela fase da menina adolescente, Sim. da vaidade, sabe? Não tinha ideia do que estava acontecendo desse lado do meu rosto. E isso dava, às vezes, aquela crise. Hoje eu não vou para a escola porque eu tenho certeza que a espinha tá feia e eu não consigo ver como ela está no espelho. Então, aí tu não ia pra escola. Então eu não queria ir. E a minha mãe lembrava pra mim, olha, o teu objetivo é maior, lembra que um dia tu vai ser uma doutora, tu vai sair daqui, tu vai pra capital, tu vai fazer faculdade. Sabe, eu sempre tive esse estímulo, assim, muito forte da minha mãe, principalmente. Que bom, eu fico muito feliz com isso. Em relação, quando vocês voltaram para Manaus, né? Vocês vieram morar em Manaus. Vocês moraram em que bairro quando vocês... Eu morei ensino médio foi aqui ou foi no interior? Não, o ensino médio foi no interior ainda. Também. Já foi na cidade de Nova Olinda, então a escola já era um pouquinho melhor. A gente tinha que sair de casa mais cedo, tinha que andar mais de barco para chegar na escola. Tinham ainda várias dificuldades, mas a gente já tinha assim, uma escola mais estruturada, onde eu já tinha a minha série direitinho. Eu não estudava mais eu e o outro menino adulto, entendeu? Na mesma sala, tudo misturado, igual na escolinha do interior. Sim. Então, eu terminei o ensino médio lá. E vim para Manaus em 2014 para fazer faculdade. Então, tem uma parte da família da minha mãe que mora aqui. Quando eu vim morar com uma tia. Meus pais ainda moram lá? Meus pais ainda moram lá. E no ensino médio? Tu sentias alguma discriminação, preconceito? Tu conseguia se enturmar, fazer parte dos grupos? Como é que era? Eu sempre tive um grupo mais restrito de colegas, porque assim, nem todo mundo te aceita quando tu é diferente. É verdade. E o preconceito ele é muito assim ensinado para as crianças, infelizmente. Então, os vizinhos, por exemplo, os meninos que moravam perto da minha casa, eles tinham medo de ficar no meu grupo porque o avô deles falou para eles que não sabia se a minha deficiência pegava. Eles tinham medo de pegar a deficiência, sabe? Então, uma vez o garoto chegou a falar para mim, olha, eu até queria ficar no teu grupo na escola, mas o vovô disse que eu vou pegar a tua cegueira. Então, por isso que eu digo que é muito importante quando a gente tem adultos conscientes, porque a gente vai formar uma sociedade melhor, porque o preconceito, ele é passado do adulto para a criança. Criança, se a gente realmente observar, elas não têm preconceito, exatamente, né? O preconceito somos nós adultos que começamos a enraizar, às vezes, a nossa fala, né? Sim, eu tive um professor de química também, um cara extremamente inteligente, mas extremamente preconceituoso. No ensino médio já? No ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, ele falou pra mim, é o seguinte, eu vou ser teu professor de química, e tu tá me dizendo que tu não enxerga pra copiar do quadro, que tem que outra pessoa que era uma colega minha, que fazia o papel de minha monitora, então ela escrevia, quando ele estava escrevendo no quadro, ela estava ditando pra mim aqui no meu ouvido, e eu estava escrevendo no meu caderno. E as fórmulas de química, ela desenhava bem grande no caderno dela para eu conseguir copiar para o meu. Então, o que acontece? A minha colega, ela acabava fazendo esse papel de monitora para mim. E o professor, ele achava que isso era, tipo assim, que eu era escorada, sabe? Uhum. Ele dizia assim, tu pensa que tu vai ser uma pessoa escorada? Na minha matéria, quem não se esforça ao máximo não passa. Comigo, eu vou valendo se tu vai conseguir ser aprovada. E aquilo ali me dava uma ansiedade muito grande. Quando eu chegava na aula dele, eu já ficava ansiosa, porque eu pensava, meu Deus, eu estou no último ano do ensino médio, eu vou ser reprovada por causa dessa matéria. Sim. Foi muito difícil, sabe, para eu conseguir. E eu cheguei no final do ano com ótimas notas na matéria dele. Mas, assim, a pressão, o estresse na minha vida foi muito grande para superar essa fase. A gente vai assistir agora o vídeo da Ingrid, porque a Ingrid é ativista, ela tem... tu fazes, né? Grava vídeos falando sobre inclusão, acessibilidade, né? Sim, tem um Instagram ativo aí que eu tô sonhando que um dia ele vai alcançar mais pessoas ainda com essa mensagem. Sim. Produção, o vídeo. Você é pessoa com deficiência ou conhece alguém que vive nessa condição? Sabe quais são os nossos maiores desafios hoje, na atualidade? Nós temos já leis como a Lei Brasileira de Inclusão e inúmeras políticas públicas que garantem os nossos direitos. Mas o grande desafio é trazer isso das páginas para a realidade.
A cidade onde a gente vive, a comunidade onde nós moramos, precisa ter a cara também das pessoas com deficiência. Nós precisamos conseguir transitar, andar, viver em todos os lugares da nossa cidade, da nossa comunidade. Eu luto por inclusão, por igualdade de acesso para todas as pessoas. Eu sou Ingrid Mendonça, sou pessoa com deficiência visual, ativista dessa causa e luto para uma Manaus mais nossa e de todos nós. Vem fazer parte do meu projeto, vem conhecer essa história, me segue aqui no Instagram e aproveita para conhecer os nossos novos projetos. Ingrid, em relação à faculdade, vieste fazer faculdade em Manaus? Sim, eu vim para Manaus pelo sonho de fazer faculdade e eu fiz psicologia. Foi uma experiência para mim muito marcante, sabe? Eu tenho amigos da faculdade que levo até hoje para a vida. E também tive um momento assim de muita resistência da própria equipe, dos próprios professores quando eu entrei na faculdade. Por exemplo, prova ampliada, toda vez que eu ia fazer prova, eu ia na coordenação solicitar. Mesmo que lá estava registrado, tinha meu laudo e tudo como pessoa com deficiência, mas os professores esqueciam. Teve vezes que eu tive de fazer segunda chamada de prova, que era como se fosse uma penalização, sendo que eu não tinha culpa. Eu tinha chego na hora da prova, tudo direitinho, e o professor simplesmente, olha, esqueci de ampliar a tua prova, não vai dar para fazer agora e tu vai ter que esperar a próxima chamada. Então, eu vivi esse dilema na faculdade e também vivi, assim, um episódio de discriminação. Logo quando eu troquei de horário, eu fazia faculdade de manhã, de tarde, e aí a turma da tarde estava diminuindo, né, a quantidade, e eles estavam migrando para outras turmas, ou para amanhã ou para noite. Eu fui para o horário da manhã. Quando eu cheguei lá, os grupos de trabalho estavam formados. E aí a professora disse, olha, tem um grupo aqui que é do pessoal que chegou depois e tal, e tem uma vaga, você vai entrar nesse grupo. Quando eu entrei, que eu expliquei, eu disse, olha, eu vou colaborar direitinho, mas eu só queria a compreensão de vocês que eu tenho uma limitação visual e que pode ser que tenha coisas assim que eu vou demorar mais. Tipo, se o professor passar a leitura de um livro, vocês vão ler em 2 dias, eu vou ler em 4 dias, porque eu leio com uma lupa, eu vou explicar. E aí uma colega falou assim, olha, eu vou te ser muito sincera, o que tu tá fazendo aqui dentro dessa faculdade de psicologia? Porque essa é uma das áreas que mais exige leitura e dedicação. Eu vou te dar uma recomendação, tem uma biblioteca em Braille aqui em Manaus, vai pra lá, mano, lê livrinho de história colorida, porque lá que é o teu lugar, não é aqui não. Naquele momento, assim, sabe, eu saí da sala de aula e eu me preparei para descer, para ir lá na central e trancar minha faculdade. E aí eu tive 2 colegas, 2 amigas que chegaram comigo e falaram, não, você não vai trancar. A gente vai te acolher no nosso grupo, a gente vai derrubar essa faculdade aqui na cabeça desses professores, se for o caso, mas você vai continuar esse curso. É muito importante, porque assim como a gente encontra pessoas que que fazem discriminação com a gente, ficam discriminando a pessoa, né, com deficiência, acho que todo mundo já passou por isso, quem é PCD. A gente é afastada dos grupos, mas a gente também consegue a empatia, o respeito, o carinho de outras colegas. Eu também passei muito por isso. Tenho amigas até hoje que convivem comigo de infância. E isso é muito legal para a gente, porque eu acho que fortalece os nossos sonhos. A gente não deixa de sonhar e a gente tenta realizá-los. Eu estou com uma estatística aqui do IBGE, que é de 2022 para cá, porque tem várias, 2025, 2022, 2019 para cá, eles fazem várias reformulações, sim, mas segundo o IBGE, 6 milhões e 500 mil pessoas têm deficiência visual no Brasil. 506 mil pessoas têm perda total, ou seja, 0,3% da população. Sendo 500 mil pessoas cegas e cerca de 6 milhões com baixa visão. 253 milhões de pessoas cegas com deficiência visual no mundo. É um percentual muito alto. Sim. No teu caso, tu nasceste PCD visual, mas o Fábio falou que ele é visão monocular, ele é monocular. O dele foi um acidente, jogaram uma pedra e ele se tornou PCD monocular. Que agora foi garantido através das leis que eles são PCDs. Que há uma grande discriminação em relação a alguns tipos de deficiência.
Sim. né? Então, a luta é árdua. No Brasil, tem 14 milhões, mais de 14 milhões de pessoas com deficiência. E no Amazonas, segundo o IBGE de 2022 até 2025, possui cerca de 16.421 pessoas que afirmaram não conseguir enxergar de forma alguma. Aqui no Amazonas, Ingrid, na faculdade, tu tiveste algum tipo de adaptação quando tu foste fazer a faculdade? E na escola também, tinha algum tipo de adaptação para ti? Olha, na escola não tive. O que eu tinha era alguns professores que permitiam que eu tivesse a colega lá, que ela ditava para mim. O que estava sendo escrito lá no quadro, ela ia editando aqui no meu ouvido e eu ia copiando no caderno. Mas eu não tive adaptações. Na faculdade eu já tinha prova ampliada. Mais ou menos da metade da faculdade até o final, a gente conseguiu abrir um núcleo de apoio psicopedagógico na Uninorte, que já funcionava dando esse suporte. Então, quando o professor dava ali um livro, eu conseguia ir lá e eles digitalizavam um livro para mim. Eu tive esse tipo de suporte já com muita luta na metade da faculdade para o final. A gente conseguiu. Eles instalaram o Virtual Vision nos computadores, então tinha matéria que era em EAD, que a gente ia lá para o laboratório de informática. No início eu não conseguia, ou eu tinha que chamar alguém para ler para mim, porque eu uso o leitor de tela ou a fonte bem ampliada. Só que a fonte bem ampliada, às vezes, ela acaba atrapalhando quando você tem que marcar as caixinhas de texto lá no sistema da faculdade. Então, eu precisava mesmo do leitor de tela. E aí eu só tive isso, acho que já lá pelo 6º, 7º período, a gente conseguiu essa conquista aí na Uninorte. Fizeste Uninorte, né? Sim. Deixa eu dar uma olhada aqui nas mídias sociais, gente, porque estão pedindo pra gente dar uma olhada aqui. Os comentários estão chegando, né? Eu tô meio gripada hoje. Não tô muito legal, eu realmente... se eu ficar tossindo, gente, me perdoa, é porque realmente eu fiquei gripada, estava muito ruim esses dias. Ingrid, em relação... Eu quero mandar um beijo para todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Gente, eu não estou conseguindo aqui ler as mensagens. Não está aparecendo aqui, produção, as mensagens no YouTube, no Face. Deixa eu ver no Face aqui, Ingrid, rapidinho. A Keudma abriu aqui. Alessandro, Iraci Marques, Jonathan, Kevly, Keudma. Sábado vai ser o aniversário da Keudma, gente. O hashtag Cultura Popular vai estar em festa. A apresentadora do hashtag Cultura Popular está bebezinha sábado. Gisele Cristine, Manuele Nascimento, Delmaia, Jonathan, Alessandro. Eu quero mandar um beijo para todos vocês que estão nos acompanhando aqui no YouTube, no Face. Quero mandar um beijo para a Adriana, no Rio de Janeiro. A Adriana, ela viu o nosso vídeo e entrou em contato comigo. Eles têm uma produtora, eles também têm um projeto social voltado para o PCD no Rio. A gente começou a conversar bastante sobre a causa PCD. Mandar um beijo para o esposo dela, o Adriano. E assim, Ingrid, na faculdade, voltando aqui à nossa conversa, na faculdade tu tiveste muita dificuldade. Aí saiu da faculdade, mercado de trabalho, como é que é para pessoa com deficiência visual no Amazonas, em Manaus? Olha, é desafiador. A gente ainda tem uma realidade, apesar da nossa lei de cotas, que é muito preciosa para a gente, que a gente vive arrumando confusão para manter ela. A gente ainda tem, assim, muita subvaga de emprego, eu vou chamar assim. Sim. Então, vamos supor, um centro educacional abre vagas, está precisando de vagas, e ele precisa cumprir a cota. Quando ele abre vaga para pessoas com deficiência, ele já estabelece um perfil, e aquele perfil ele já é discriminatório. Então, chega a me dar assim, um arrepio quando eu vejo nos grupos as pessoas colocando assim, tal lugar está precisando de PCD leve. O que é um PCD leve? Sabe, é um negócio que já dá assim, um desespero na gente. Então, as vagas para pessoas com deficiência, elas ainda são subnotificadas, ainda são subvagas de emprego. Uma empresa tão grande e ela abre vagas para PCD carregar pallet.
Todo emprego é digno. Sim. Mas você já está colocando um corte ali, uma linha de corte, dizendo que eu quero um PCD masculino, com menos de 30 anos, com deficiência leve. Ou seja, ele quer uma coisa que não impacte em nada, que ele não tenha que fazer nenhuma adaptação na empresa. Sim. Aí eu, enquanto uma pessoa com deficiência visual, com uma baixa visão considerada severa, já olho para aquela vaga, já me inscrevo lá sabendo que não vai ter condição de eu atuar. Você não vai ser chamada nunca. Exatamente. A gente participa de vários grupos, né, inclusive onde são divulgadas as vagas. E esse PCD leve é o quê? Eles estão se referindo no nosso peso? Só pode. Porque, para mim, ou a pessoa é leve, é o quê? Qual é o percentual, qual é o quilo que eles estão determinando para nós? 50 quilos, 40 quilos? Como é que eles conseguem identificar quem é leve e quem é pesado? Exatamente. Já é aí uma linha de corte bem alta, já é uma vaga que a gente está sabendo ali que é discriminatória. Sim. Aí você chega na empresa, não tem infraestrutura, e a empresa imagina o quê? Que você vai gerar ônus, que você não Sim. vai produzir, que eles vão ter que gastar muito. Ao invés de eles poderem simplesmente perguntar que tipo de adaptação você precisa e entender que às vezes nem é muita coisa. Sim. Uma cultura, por exemplo, pacífica dentro da empresa, uma equipe acolhedora, capaz de te escutar, ela faz toda a diferença, sabe? Se você for para um setor e você puder preparar os colegas de trabalho ali para receber a pessoa com deficiência, isso vai fazer toda a diferença. Eu, por exemplo, quando entrei no serviço público, a minha primeira chefe imediata, ela não me dirigia a palavra. Não sei se ela achava que, para não enxergar, eu também não escutava, não sei. Mas eu estava sentada, ela falava com um colega que estava do meu lado, dizia assim, ó, entrega isso aqui para a Ingrid, diz que ela tem que fazer tal coisa até tal hora, não sei o quê. Ela não conseguia falar diretamente comigo, sabe? E aquilo era muito ruim para mim. Eu me sentia ali como se tu não estivesse ocupando o teu espaço? Exatamente, como se eu não conseguisse ocupar o meu espaço, aquela vaga era minha, mas ela sempre tinha que intermediar por um terceiro para poder transmitir a mensagem e eu estava ali presente. Isso acontece muito. Acho assim, é rotina na vida da pessoa com deficiência. A gente trabalhar e alguns chefes, né, que estão ali para coordenar, excluir a pessoa com deficiência. E às vezes eu acho que é de propósito. Eu já tive chefes maravilhosos, mas também já tive chefes que não gostavam de mim, e isso é normal em relação a gente. Mas na frente de outras pessoas, ela queria abraçar, beijar, e chama. Acontecia isso contigo? Já aconteceu? Sim, já aconteceu. Eu acho que às vezes isso é muito comum de acontecer nos meios coletivos, onde a gente anda, a gente acaba de ser discriminada por uma pessoa e quando ela percebe, por exemplo, que tem mais pessoas observando ou que ela está na frente de uma câmera, a postura dela muda totalmente em relação a gente. Aí já falta carregar. Como é que tu faz para chegar no trabalho? E se tem, assim, por exemplo, chega 8 horas até 8h15, como é que é lá? Tu trabalha na Semasc atualmente? Sim, atualmente eu trabalho na Semasc, que é a Secretaria de Assistência Social do município. E assim, queria mandar um beijo, inclusive, para a minha equipe do DPSB, que eu sei que em algum momento eles vão passar aqui por essa live. Dentro daquele setor, assim, eu vivo um mundo paralelo. Lá as pessoas são muito bacanas. Eu tenho colegas que escutam, de fato, que se preocupam, sabe? Se a gente vai para uma ação da comunidade, sempre tem alguém de olho na Ingrid. Olha, não vou perder a Ingrid de vista. Olha, tem uma subida, tem uma descida. Vamos passar aqui nessa ponte. Então, assim, isso faz toda a diferença. Mas quando você sai dali, quando eu saio de dentro daquele setor, eu vivo uma outra realidade. E assim, sendo muito franca, a nossa cidade, ela ainda não acolhe integralmente a pessoa com deficiência. Nós encontramos oásis, a gente encontra os pequenos paraísos onde a gente é bem acolhido, às vezes é um setor de trabalho, às vezes é um chefe legal, é uma pessoa que facilita, é um motorista de ônibus bacana que facilita a nossa vida, enquanto tem outro que fala, eu vou parar lá na parada e você se vira. Eu vivi isso hoje quando eu estava vindo para cá. A Uber me deixou no lugar errado e ela falou, a localização deu aqui, eu já tenho outra corrida e eu não vou lhe deixar onde você está dizendo que é um pouco mais para frente. Eu tive que andar bastante. Então, isso ainda é real. As nossas calçadas ainda não estão preparadas. Agora, eu estou morando num outro local. Me mudei para ficar mais perto do meu trabalho, porque de onde eu vinha, o ônibus ele me deixava numa rua antes do trabalho, e eu enfrentava, sinceramente, muita dificuldade, porque tinha que atravessar
as pessoas não esperam. Eu ando com uma bengala, mas ainda assim eu me sentia muito insegura para atravessar a rua, porque não tinha sinal sonoro e eu tinha que contar sempre com a ajuda de terceiros para atravessar. Nem sempre tinha alguém disponível. O motorista do ônibus, às vezes, não queria parar lá próximo. Todo esse cenário, a calçada, você precisa andar, às vezes, pela via, pela rua mesmo, porque a calçada ela não tem condições de andar. Na maioria dos locais a gente nem tem calçada. E quando tem, cada um constrói do jeito que acha melhor. As calçadas elas são privatizadas aqui. Então, um constrói lá em cima, o outro constrói lá embaixo, o outro constrói uma rampa subindo, uma rampa descendo. É bem difícil essa parte. Está mandando eu ler o comentário do Alessandro. Para eu ler o comentário do Alessandro aqui. Olha as calçadas, Ingrid. Essa é a realidade da nossa Manaus. Consegue enxergar aí, né, nessa distância? Está sendo projetado aqui pra gente, né? Aqui na televisão. Aqui. Ah, tá. Ingrid, eu estou atrás aqui do comentário do Alessandro. Eu não consegui encontrar. Olha, o Alessandro, por exemplo, ele diz o seguinte: eu, por exemplo, já fiquei de fora de trabalho porque não tinha acessibilidade para mim. Por isso não fiquei lamentável. Quando a gente se depara com esse tipo de discriminação, a gente lutou para estudar, lutou para fazer parte dos grupos, porque é uma luta constante, sai da faculdade e a gente acaba se batendo numa barreira ainda muito maior, que é ser excluído mesmo tendo qualificação. Sim. Né? Isso acontece com vários PCDs. Eu costumo dizer que a nossa qualificação de pessoa com deficiência, ela não é medida como a das outras pessoas pelo currículo. Sim. Às vezes o currículo é muito bom, você passou por várias qualificações, você tem ali, inclusive, as habilidades, a experiência, às vezes, prévia, porque alguém te deu. Sim. Mas a gente é medida, às vezes, pelo olhar do outro. O nosso diretor está dizendo que tem mais imagens de calçadas. Aí, ó, tem mais essas imagens aqui. Isso aqui é em Manaus, gente. Nós estamos falando da cidade de Manaus. Isso aqui é Manaus. Isso aqui, essa parte aí dessas calçadas, são barreiras que dificilmente a gente consegue transpor, a gente consegue superar essas barreiras. Principalmente uma pessoa que olha, o usuário de cadeira de roda, como a Najara fala, parece assim que eles têm que voar, eles não conseguem andar, eles têm que criar asas. Olha aqui, Ingrid, aqui na tua frente. Está conseguindo ver? Sim. Essas são as calçadas de Manaus. Eu quero dizer que temos calçadas também que, em alguma parte, elas dão até de trafegar, né, da gente andar. Agora, acontece que aqui em Manaus, Ingrid, eu trabalho na defensoria, lá na Belo Horizonte. A gente está enfrentando agora os rapazes, os trabalhadores, os que usam moto, eles estão agora disputando a vaga da calçada com a gente. Eu acho que tu já ouviu falar, ou então tu já viste, né? As motos em cima da calçada aqui em Manaus. Sim, já aconteceu. Eles andam em cima das calçadas e a gente não tem para onde ir. E você fica insegura até, porque ele está passando e ele acha que você está vendo e você que tem que afastar para ele passar. A gente é que tem que afastar, tá? Assim agora aqui em Manaus. Ali no Adrianópolis, eu fico olhando, eu não sei, eu não sei o que está faltando para as pessoas. É calçada, e o rapaz sai de cima da pista, onde estão todos os carros e motos, ele quer chegar mais rápido, então sai mais cedo da tua casa para chegar rápido no teu trabalho, chegar cedo. Exatamente. Fora os carros, às vezes estacionados, sabe, no meio da calçada. E você tem que descer para a via movimentada, porque você não consegue passar naquele espaço. Aí, já pensaste o usuário de cadeira de rodas? A gente está falando aqui, tu és PCD visual. Às vezes a gente ainda consegue entrar nos cantos por trás dos postes. E como que a pessoa que usa cadeira de roda vai conseguir se defender dessas motos, desses carros que estacionam nas calçadas? Exatamente. Né? Quando tu fizeste faculdade, Ingrid, qual é o curso? É psicologia. Sim. Por que tu escolheu psicologia? Olha, eu tinha duas opções, assim, que eram sonhos da minha vida. Meu sonho sempre foi cuidar das pessoas. Eu acho que eu tive muitas dificuldades, mas também fui muito bem cuidada e amada, assim, pela minha família, muito acolhida.
E isso fez muita diferença. Então, eu sempre tive acho que esse propósito de vida, de poder cuidar, de oferecer oportunidades para as pessoas. Olha, toma aqui um pouco teu suco, ainda tem suco. Eu vou A tomar limonadazinha geladinha, né? Limonada. Ingrid. E aí, assim, eu queria fazer ou medicina ou psicologia, porque eu entendi, a medicina cuida do corpo, a psicologia cuida da mente. Sim. E aí eu cheguei à conclusão de que a gente precisa muito desse cuidado da saúde mental, porque o que a gente vive não é fácil. E a gente tem a impressão que o mundo está num grande surto coletivo, de vez em quando a gente vê alguém fazendo algo que é inimaginável e acaba, infelizmente, se tornando uma realidade. Então, eu acredito muito na importância do cuidado com o outro, do cuidado também com o bem-estar, com a saúde mental. Isso é muito importante, inclusive, para a gente com deficiência, que tem uma sobrecarga a mais. Para o cuidador de uma pessoa com deficiência, porque eu sempre faço essa pergunta: quem cuida de quem cuida? De quem cuida, Né? é verdade. O serviço social e a psicologia caminham muito junto. A gente, assim, um é suporte para o outro, né? Eu trabalho na defensoria, na Censa, e eu converso com as psicólogas, eu me dou muito bem com as psicólogas. Eu acho muito legal trabalhar em parceria. E eu me dou muito bem com as assistentes sociais. Que legal. É verdade que a gente se dá muito bem. Vem cá, me dá tua mão aqui. Ingrid, você foi presidente da Advan. Me explica um pouco, fala um pouco para nós, para quem está nos assistindo, o que é a Advan. Quando você assumiu a Advan, como é que ela era? Quando você deixou a Advan, que você foi presidente da Advan, Sim. aqui no Amazonas. Fala um pouco pra a Advan é a Associação de Deficientes Visuais do Amazonas. E assim, eu digo que foi uma outra graduação que eu tive na minha vida, para aprender a lidar com pessoas mesmo. Pessoas um pouco parecidas e totalmente diferentes de mim. Eu encontrei muitas realidades ali. Eu cheguei na Advan um ano depois que eu comecei a fazer faculdade, em 2015. Acho que final de 2014 ainda, ou 2015, eu já entrei na Advan, fui voluntária. Depois entrei para a diretoria, fui convidada para fazer parte da diretoria do seu Martins. Não sei se ele vai ouvir em algum momento por aqui. Eu mando um abraço ao seu Martins, que foi quem me acolheu, o presidente que me acolheu na época. E aí eu fui secretária, depois fui vice-presidente do seu Martins, até chegar o momento de eu vir a ser presidente, fui eleita presidente da associação. E foi um aprendizado muito valioso, porque a associação ela lida com pessoas muito diferentes. É um espaço mesmo de acolhimento, sabe? Quando eu cheguei, a gente tinha esse viés do acolhimento, mas a gente ainda tinha uma equipe menor, ainda o presidente estava reorganizando, porque as gestões elas trocam. Sim. Então, a ideologia, às vezes, de mandato também, de liderança também, ela impacta muito nas associações. Quem lida com OSC, com instituição da sociedade civil, sabe como funciona isso. Então, às vezes, alguém pode ter a visão totalmente diferente do outro administrador, as prioridades mudam e o estilo de acolhimento da instituição também muda. E aí, quando eu cheguei, a gente tinha uma equipe reduzida, tinha um assistente social, tinham os auxiliares administrativos, tinham funcionários que eram cedidos de secretarias para dar suporte, porque é uma instituição sem fins lucrativos, né? E aí eu pude levar para a prática também os projetos que eu aprendi, sabe? O que eu estava aprendendo da faculdade, o conhecimento estava fresquinho, né? Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de colocar novos projetos em prática. A gente ampliou a equipe, então passamos de 1 para 2 assistentes sociais, colocamos uma psicóloga, porque, de novo, para mim, o cuidado com a saúde mental, ele faz toda a diferença na vida do ser humano. Ele pode fazer uma pessoa que está ali na beira do precipício, ela voltar e reconstruir a vida dela. Então, eu acredito nisso. A gente colocou pedagoga, a gente fez parcerias para um time de futebol de cegos, e foi muito legal. A gente levou os meninos para viajar para fora do estado. Então, eu tenho experiências assim que eu guardo num cantinho bem especial do coração, assim, da Advan. A gente conseguiu comprar um veículo para a instituição, equipar um laboratório de informática. Legal. A gente estava toda semana na mídia, e isso é muito importante, porque essa presença, ela divulga e ela acaba conscientizando as pessoas. Eu não acredito que a gente simplesmente muda, sabe, uma pessoa, mas a gente traz sensibilidade. A gente fala, quando a gente fala de um conhecimento que a pessoa não tinha, a gente quebra preconceitos. Então, isso foi muito importante e, assim, era prioridade na minha gestão. Além de ter um espaço aberto para que as pessoas com deficiência pudessem estar ali no dia a dia interagindo. Eu recebi pessoas lá, por exemplo, que chegaram com cabo de vassoura fazendo de bengala, e a gente poder ali proporcionar um curso de orientação em mobilidade, doar uma bengala no final do curso para que aquela pessoa tivesse dignidade, autonomia. Sim. Isso fez toda a diferença. Tem famílias que eu acompanho até hoje, sabe?
uma mulher que sofria violência doméstica, uma mulher com deficiência, né? Então, eu vou te cortar um pouquinho aqui, a gente vai fazer os comerciais, a gente volta de novo para esse assunto. Ah, beleza. E aí eu quero que tu fale pra gente o teu ativismo em Manaus. Comerciais, produção. Olha, nós temos o açaí do vovô, melhor açaí de Manaus, do vovô Ziza. Melhor açaí de Manaus, do Brasil, do Amazonas. Entrar em contato com 91623822, Del Maia. E também temos o Buriti de Manaus, né? O Buriti do vovô Ziza. Também é com a Del Maia, 91623822. O açaí do vovô Ziza e o Buriti do vovô Ziza é o melhor Buriti e o melhor açaí que nós temos no Brasil. Gente, é o açaí batido mesmo. Não é aquele suco que a gente compra como é que se diz? Nas sorveterias. Eu não gosto muito. Eu gosto de açaí original, batido mesmo. Com aquele puro que a gente sente aquele gosto Como uma amiga minha falou para mim, Maria, parece que é gosto de mato. É o melhor mato que existe na face da terra, é o açaí. Verdade. Tá mandando deixar para produção. Vamos deixar, produção. Ingrid, tu foste presidente da Advan. E quais são as outras instituições que você presidiu aqui no Amazonas, que você fez parte? Olha, eu fui presidente da Advan de 2017 a 2020. E, assim, como eu falei, foi uma grande experiência na minha vida. Foi também a oportunidade de contribuir para a vida de outras pessoas. Sim. E isso me trouxe, assim, para o protagonismo enquanto pessoa com deficiência. Eu agradeço muito, sou muito grata por essa oportunidade. Para as pessoas que confiaram, outras pessoas com deficiência que confiaram em mim, no meu trabalho. Porque uma pessoa com deficiência, sentir-se protagonista da sua história, também é difícil. Muito. Porque tanta gente é jogada para o lado, tantas portas são batidas na cara da gente, tantos nãos recebidos que às vezes quantas pessoas a gente vê que se recolheu em casa e disse eu desisto? Ou que se acomodou num trabalho, sabe? E diz assim, eu vou ficar aqui pelo resto da vida, tendo tanto potencial. Então, esse momento, enquanto presidente da associação, ele me levou para outros momentos. Eu comecei a integrar a Organização Nacional de Cegos do Brasil, que faço parte até hoje, como secretária temática de assistência social lá. E é um movimento nacional organizado, que hoje representa as pessoas com deficiência visual no Brasil. Faço parte da Comissão de Leis da Pessoa com Deficiência da Sociedade Civil aqui do Amazonas, que eu não posso deixar de citar, reunião, né? Acho que foi dia 17, né? A gente teve reunião esse mês na Câmara, né? E a gente não para, sabe? Nós estamos lutando, né, Ingrid, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, gente. Sim. Eu peço que os vereadores, né, nós pedimos, né, Ingrid, que eles tenham sensibilidade de aprovar o Estatuto. Em Manaus, por exemplo, a cota não é 20%, é 5%. Não tem adaptações porque não há um estatuto realmente, que eles querem usar o estatuto municipal. O estatuto estadual não está sendo seguido, e nem o federal. A Prefeitura de Manaus continua utilizando aquelas resoluções, o estatuto do servidor, mas não está seguindo realmente o estatuto federal e nem o estatuto estadual. E é por isso que a gente está lutando para que a Prefeitura de Manaus, que a gente possa aprovar na cidade de Manaus o nosso estatuto. Sim, né, a gente precisa de mais que o mínimo, né? E pessoas com deficiência visual, com deficiência física, com deficiência intelectual, seus familiares também produzem. Sim. As pessoas às vezes têm ideias, nossas autoridades às vezes têm a ideia errada de que a gente é ônus para uma cidade, para um estado, de que a gente é prejuízo, mas na verdade toda vez que você constrói algo pensando na acessibilidade, você melhora a vida de todo mundo. Sim. Porque uma rampa passa uma cadeira de roda, ela passa qualquer pessoa. Nós temos um outro vídeo teu, Ingrid. Produção, solta o vídeo aí. Estou aqui hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, onde acontece o diálogo transversal do programa Viver Sem Limite 2. O Viver Sem Limite 2 é um programa do governo federal que vem trazer a discussão, o diálogo, a abertura de pautas importantes da inclusão da pessoa com deficiência. São planos, são agendas nacionais que visam falar dos nossos direitos, falar de inclusão, falar da realidade que a gente vive. Eu acredito em política pública baseada em evidência, baseada na realidade, baseada no diálogo
e na construção coletiva. E esse é o nosso objetivo aqui, enquanto ativistas da causa, enquanto autoridades, enquanto pessoas com deficiência. Nada sobre nós sem nós é o lema que precisa permear todas as nossas políticas públicas no dia a dia. Ingrid, nós vivemos numa luta constante. Nós temos um ativismo forte aqui em Manaus, no estado do Amazonas, mas a gente sabe que a cidade de Manaus está muito além e aquém em relação à inclusão. A gente sabe que outras cidades estão muito à frente, conseguem fazer as adaptações que aqui em Manaus a gente não consegue dentro das instituições públicas, né? A maioria não segue o que diz a legislação, que é fazer as adaptações, que é realmente incluir. Incluir não é só colocar a cota de 20%, a pessoa com deficiência é aprovada, é classificada, é aprovada, ela é nomeada, e aí quando chega lá no setor de trabalho, ele tem que dar um jeito para ele trabalhar. E a gente sabe que nós temos instituições aqui em Manaus, que você faz parte, você foi coordenadora, você ainda está nas comissões aqui em Manaus? Ainda está participando? Olha, hoje eu estou fazendo parte de uma comissão do Conselho de Psicologia, do CRP20. Já estive no CONED, no Conselho de Estado, e também no CMDPD, no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. De vez em quando estou participando, acho que todas as conferências a gente está presente. Quando não nos dão a vaga, a gente chega lá e a gente faz acontecer. Porque a gente precisa realmente estar em todos os lugares. Sim. Essa presença, esse PCD que às vezes pega a fama de encrenqueiro, mas se a gente não fizer encrenca, os nossos direitos, que já são poucos, eles retrocedem. Com então, certeza. a gente sempre está presente, a gente faz barulho mesmo, a gente faz acontecer. Quando a CEPED foi fechada, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi fechada, que nós fomos para a rua, nós ficamos embaixo de chuva, embaixo de sol, não houve jeito, foi fechada mesmo, e nós não tivemos uma resposta, reabriu recentemente, né? Ano passado, está funcionando novamente como secretaria, né? SEPCD. Eu continuo chamando CEPED. Para mim é CEPED, vai ficar como CEPED. Então, assim, Ingrid, para você, o que é a luta aqui em Manaus? Como é que é para você? Você é ativista? Como é que é para você? Me explica quando você vai para alguma reunião e que a gente percebe que as pessoas que estão ali nos recebendo, elas estão apenas ouvindo e a gente já sabe. Quando a gente sai, a gente comenta. Não vai dar em nada. Porque a gente já tem experiência. Como é que é para você? Como é que você se sente? Olha, às vezes a gente corre o risco de desanimar, inclusive. Já teve momentos que eu voltei de um evento perguntando assim, por que eu fui? Porque é tão difícil, sabe? Se locomover, pegar um ônibus ou pegar um Uber, descer no lugar errado, não saber onde é a entrada. Eu, quando chego num local que eu estou indo pela primeira vez e eu estou desacompanhada, eu desço na frente do local e eu fico calculando. Eu vou me aproximando devagar até eu entender onde é a entrada. Isso tudo gera tensão, gera um estresse, gera ansiedade, nervosismo. É a realidade de uma pessoa com deficiência. Eu imagino que quem anda de cadeira de rodas, por exemplo, já fica se perguntando, será que vai ter rampa? Será que eu vou conseguir subir? Será que é uma escada? Será que alguém vai me ver e vai me dar algum apoio? Sabe, então a gente já vai com essa expectativa. Você chegar lá e não ser ouvido, ou então alguém fazer de conta que está te ouvindo, mas nem dar atenção, é muito doloroso, sabe? É um desafio pra gente. Eu penso, assim, a inclusão como um propósito de vida para mim. Eu brigo por ela, luto por ela, faz parte da minha vida, porque eu digo que ser pessoa com deficiência, por isso que a gente nem usa mais o termo portador de deficiência, porque a gente não porta algo, sabe, como um celular, como uma bolsa, que você pode chegar com uma roupa que eu tô, que quando chegar em casa eu troco. Você não pode se despir da deficiência. Para onde a gente for, ela está em nós. Sim. E às vezes isso é cansativo, sabe? Isso faz parte da gente. As pessoas... Eu costumo dizer que quem tem baixa visão, por exemplo, quem não é totalmente cego, mas também não enxerga completamente, vive um dilema muito doido, porque as pessoas falam pra mim, e aí? Mas me diz uma coisa, tu é cego ou tu não é? Te decide. Porque tu tava dizendo que tu não tava me enxergando quando eu tava mexendo contigo ali de longe, e tu tá mexendo no celular? Nossa, é muito cansativo você ter que explicar isso o tempo todo, sabe?
Mas é isso que a gente vive. Então, para mim, lutar, ser ativista, é uma questão de sobrevivência, de dignidade. Ingrid, eu quero dizer às pessoas que estão na live que nós não vamos conseguir fazer o sorteio hoje do bolo. A internet está muito ruim, a gente não está tendo retorno, então vai ficar difícil fazer o sorteio. A gente vai sortear dia 4 de abril, dia do aniversário da Keudma Árvores. A gente vai sortear esse bolo. A gente não está conseguindo ter o retorno para fazer o sorteio. Então, dia 4 de abril a gente vai sortear. E vamos sortear também o livro do Leandro. Não tem como sortear hoje, gente. A gente pede desculpa. Produção, não estou tendo retorno aqui na TV. Tá? Ingrid, a gente vai... Daqui a pouquinho, acho que daqui uns 8 minutos a gente termina o programa. É só 1 hora mesmo de programa. Mas, assim, as histórias são muito legais, são muito fascinantes. Todas as histórias que nós já tivemos aqui no podcast são de ativistas que estão eu chamo linha de frente, porque somos nós que participamos das reuniões, dos congressos, somos nós que debatemos. E a gente está num patamar que a gente não pensa mais na gente, a gente está pensando já no futuro, né? Como é para ti, Ingrid, chegar dentro de uma instituição, seja pública ou privada, porque a gente discute sobre isso, a gente conversa sobre isso, é uma questão de empatia. Se aquele cidadão que está à frente daquela instituição ou à frente do órgão governamental, seja ele executivo, legislativo ou judiciário, tiver empatia com a causa PCD, existem algumas transformações. Se não tem empatia, está tudo paralisado. Como é para ti, que é ativista, que já superou várias barreiras e a gente não consegue superar essa parte do... Se gostar da causa, se tiver empatia pela causa, a gente consegue mudanças. Se não tiver, a gente fica na mesma ou até retrocede. Como é que é para ti como ativista? Olha, eu acredito que por isso é importante a gente transformar nossas pautas em políticas públicas, em legislação, porque a gente precisa parar de depender apenas da empatia do ser humano. A empatia ela é fundamental, ela faz com que, por exemplo, o meu setor de trabalho ele tenha uma convivência saudável, inclusiva, mas fotos. Eu não vou passar a vida toda lá. Está aparecendo sabe? Agora as tuas fotos. Minhas fotos. Essa aqui foi lá perto do teatro, na Caminhada do Respeito. Essa aqui eu falando para algumas pessoas sobre acessibilidade. Esse aqui é lá na Ponta Negra, minha amada Ponta Negra. Também, andando com a bengala. Aqui é lá no meu setor de trabalho, no evento que teve. Essa aqui foi uma foto feita no estúdio, mais elaborada. Isso aqui é na Conferência Nacional de Assistência Social, que eu pude ir ano passado. Foi uma briga, inclusive, para estar lá, tá? Não foi fácil. E eu não consegui que o Estado pagasse os custos do acompanhante. Então, eu fui sem acompanhante. Eu fui com a graça e, de novo, com a empatia das colegas daqui de Manaus que foram junto e que me auxiliaram em alguns momentos. Mas tinha momentos que eu fiquei só, sabe, num evento de 3.000 pessoas. Então, é disso que eu estou falando. Política pública é diferente de uma política de governo. Uma política de governo, por exemplo, ela pode dizer, eu vou colocar X pessoas com deficiência no meu gabinete, mas se aquilo não for lei, o próximo gestor que vier, ele tira todo mundo e acabou. Então, isso, é essa realidade que a gente precisa mudar. O nosso direito, ele precisa estar garantido em lei, ele precisa estar escrito para que o vento não leve. É verdade. A gente está chegando ao final do programa. Ingrid, suas considerações finais. Bem, Maria, eu acho que a palavra-chave é gratidão. Queria te agradecer pela oportunidade, desejar muito êxito aqui para o podcast, desejar que cresça, que alcance muito mais pessoas, que gere muito mais movimento, que muito mais pessoas venham também fazer parte da nossa luta, porque essa luta não é só para pessoas com deficiência. Sim. Se você não tem ninguém com deficiência na tua casa, na tua vida, eu tenho uma notícia para ti. Você um dia pode se tornar uma pessoa com deficiência. Um acidente ou o simples ato de envelhecer na vida, ele vai te trazer limitações. E você vai necessitar da compreensão do outro, do cuidado do outro. Então, que tal a gente começar a construir isso hoje? Hoje eu trabalho mais do que pela minha causa, eu trabalho para gerações que vão vir depois de mim. Então, acho que esse é o cerne da questão. Eu quero te agradecer. Eu sabia que seria um programa maravilhoso, um podcast maravilhoso. A gente já se conhece há muito tempo. Quase todos. Já subimos muitos carros de som. Já policial querendo mandar a gente embora de lá e tal. A gente vive numa constante guerra. Eu quero agradecer. A gente tem uma dancinha. Eu quero te agradecer por estar aqui, por ter
tirado esse teu tempo precioso para estar aqui no podcast. A gente tem uma dancinha. Tu queres que a gente faça sentada ou em pé? Ah, você que sabe. Bora O que aprender. tu achas? Em pé ou Vamos sentada? lá. O que fica melhor para ti? Ah, pra mim tá tranquilo, pode ficar em pé também, não tem problema não. Então, bora. É aqui, ó. Deixar o microfone aqui. Ingrid, a gente treinou ainda agora, né? Venha, aí navegar, vir para a direita e para a esquerda, navegar conosco. Nas ondas, a gente sobe e desce como se fosse onda. A gente dobra o braço, tipo um coração, a gente abre feito um coração e aí a gente, nas ondas da inclusão da acessibilidade. Aqui. Então, bora de novo. Venha navegar conosco nas ondas da inclusão e aí da acessibilidade. Ingrid, eu quero te agradecer. Eu quero agradecer a produção. Às vezes eu fico chamando, né, com as mãos assim. É porque eu ainda não estou muito acostumada a falar e falar para a produção. Eu sou assistente social, gente. Eu faço palestras, mas essa parte do programa é muito novo para mim. Eu estou caminhando. Aliás, eu estou engatinhando, mas futuramente eu vou melhorar. Todos os dias a gente melhora um pouquinho mais. E assim, esse podcast é para pessoa com deficiência, para toda pessoa com deficiência. É um lugar de espaço, de fala, para a nossa causa, para nós. Por que eu agradeço por último a Deus? Já me perguntaram. Porque, Ingrid, eu agradeço a produção, agradeço a você, e eu fecho o programa exaltando o nome de Deus. Porque assim, eu acho que nós, que somos PCDs, que a gente conseguiu estar em escalas diferentes. A gente conhece muitos PCDs que desistiram de estudar, que não entraram no mercado de trabalho, que têm dificuldade, inclusive, para se locomover dentro da sua própria casa. Mas nós conseguimos superar tantas barreiras, eu, você, o Fábio, a Najara, o Leandro, o Darcy, a Luistela, que vai estar dia 4. Então, nós conseguimos superar tantas barreiras, e eu gosto sempre de terminar o programa exaltando o nome de Deus. Porque eu acho assim, para mim, é magnífico eu estar aqui, depois de ter passado por tantas dificuldades, por tantas barreiras para enfrentar, e a gente está aqui, eu, você e os outros PCDs, estamos aqui já lutando pelos que virão futuramente. Ou pelas crianças que vão crescer, ou pelas pessoas com deficiência que têm os seus direitos negados. Porque é isso que nós estamos fazendo. A gente já não está mais só por nós. Nós já conseguimos superar muitas coisas. Você trabalha, o Leandro, e aqueles que não conseguem trabalhar. Então é por isso que eu agradeço muito a Deus por estar aqui. Para mim, assim, eu não sei nem como agradecer por Deus estar me dando esse espaço de fala. É algo assim magnífico. E eu peço todos os dias, todas as noites, eu peço que Deus continue me colocando como uma pessoa que vai defender o direito das outras pessoas, dos outros PCDs. Voz, né? A gente precisa disso, a gente precisa da voz. A gente precisa agora utilizar a nossa voz em prol dos outros PCDs. Porque alguém lutou para nós chegarmos aqui. Porque você já pensou se tu não tivesse conseguido terminar teu ensino médio, tua faculdade? Se eu não tivesse conseguido terminar? Então a gente foi inspirado em outras pessoas que lutaram por nós. E a gente tem que continuar essa luta pelos próximos que virão. Então eu agradeço a Deus pelo podcast, #PCD em Debate. É um espaço de fala. Aqui a pessoa com deficiência, ela tem vez e voz. Obrigada, Senhor. O Senhor sabe o quanto que eu sou temente a Ti, o quanto que eu agradeço a Ti por tudo o que Tu tens feito na minha vida, na vida dos meus amigos que são ativistas. Assim, magnífico a gente ver o que Deus representa para a gente. E o que Deus faz na nossa vida. Não desista. Eu tenho amigos que estão com problema sério de depressão, não querem trabalhar, não querem estudar. Olha, eu acho assim, a psicologia é muito importante, trabalha a parte da mente, o psiquiatra, mas Deus, você tem que se pegar com Deus e pedir proteção, pedir apoio e segurar na mão dele. Porque sem Deus nós não somos nada, sem Deus eu não sou nada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Ingrid.
juntos, viu? Tamo junto.